Olá, você com certeza sabe o que é uma anestesia, não é verdade? Anestesia é um processo que se utiliza para tirar totalmente a pessoa, é uma técnica, né, que se utiliza para deixar o paciente imobilizado, inconsciente, sem sensibilidade, uma determinada cirurgia que ele tem que passar. Agora você sabe o que é a estesia ou a estésia? É o contrário, é o oposto, é acordar, né? É provocar o acordar, provocar o despertar dos sentidos, dos afetos, é rememorar, relembrar, é lembrar. Isso se chama a estésia. Vou contar para vocês um pouquinho, um mito da mitologia grega, né? Zeus, o grande deus, né, que criou o cosmos. Ele criou tudo no cosmos, o mar, o céu, os animais, as flores, enfim, tudo. Quando ele terminou a criação dele, ele convidou todos os deuses para ele poder mostrar a criação. E todos ficaram deslumbrados com tudo aquilo que ele tinha criado. Mas o Nefasto, que é um deus titânico, estava lá, se aproximou dele e, com muita coragem, falou: olha, Zeus, tudo é maravilhoso, tudo que você criou, mas eu tenho que te dizer uma coisa. O ser humano que você criou, ele tem um defeito congênito. Zeus falou: o quê? Como assim? Ele tem a capacidade de... a capacidade de não lembrar da própria condição que ele tem. Então ele não pode ser como nós. Ele se esquece muito facilmente de quem ele é. Zeus pensou e falou: não é que esse danado desse Nefasto tem razão? Vamos lá. Aí ele chamou a deusa Aminosina, se relacionaram e tiveram como filhos, né, de Zeus e de Aminosina, as musas. As musas são as deusas da arte, aquelas que vêm e no ouvido nos acorda para a nossa sensibilidade, para os nossos projetos, enfim. São aquelas vozes que nos alertam, que nos acordam. Agora, por que eu estou contando esse mito, né? Porque realmente ainda há vozes que nos acordam e que nos fazem pensar, que nos faz sentir de uma forma diferente e que vem através das artes, da literatura, da psicologia, da filosofia. E hoje eu quero trazer novamente o Byung-Chul Han, esse livrinho aqui, que é A Sociedade Paliativa à Dor Hoje. Do que ele fala? Eu vou pegar algumas ideias centrais. Ele é muito profundo no pensamento. Eu gosto demais dele, das ideias do que ele traz. Ele é muito verdadeiro, muito direto e reto. Em primeiro lugar, ele diz o seguinte: a nossa relação com a dor mostra em que sociedade vivemos. Que sociedade é essa que nós vivemos? E que relação que nós andamos estabelecendo com as nossas dores físicas e emocionais? Então ele diz que a sociedade é uma sociedade paliativa. Quer dizer, não existe mais aquela preocupação de conhecer de fato, profundamente, uma determinada situação, um determinado sentimento. É tudo paliativo, é tudo pela metade, é tudo feito, né, para tapar buraco. Não existe mais aquela preocupação de ter um conhecimento mais profundo, estabelecer passos para se chegar a uma definição do problema e resolver realmente o problema. Não, hoje com a pressa, com a falta de boa vontade, de conhecimento, enfim, de tudo isso faz com que a nossa sociedade seja paliativa. Quer dizer, vai fazendo, mas não tem capacidade para grandes revoluções, tá? Uma outra coisa, então não tem revoluções permanentes e profundas, né? Fica se mudando uma série de coisas, mas os problemas só se avolumam. Um outro aspecto que ele também traz, uma outra característica da nossa sociedade, ele diz que é uma sociedade da positividade.
Gente, é muito interessante isso, porque é real, você vive, eu vivo isso. É uma sociedade que busca se afastar de qualquer tipo de problema, de qualquer tipo de sofrimento, que busca se afastar da dor, porque encara isso como negativo. Então, sempre vem, deve ser substituído, né? Sempre vem aquele pensamento de positividade. Não, você não pode pensar assim, isso é um pensamento negativo, não é por aí, vamos lá, vamos curtir, vamos aproveitar a vida, vamos pensar em outra coisa, falar sobre outra coisa, assistir filmes que nos divertem, que nos distraem, nada de pensar na dor, nada de pensar no sofrimento do mundo, nem no seu, muito menos. Então, é uma sociedade da positividade que traz realmente uma restrição à dor. É como se não fosse mais permitido você sentir dor. Por quê? Porque a dor é sinal de fraqueza. Portanto, ela deve ser ocultada, não dita, tira todo o potencial que a dor tem, tira a fala da dor, né? Torna a dor muda. E por uma razão muito clara, que é a razão da otimização. Por quê? Porque uma outra característica da nossa sociedade é a sociedade do desempenho. O importante é o desempenho, é você desempenhar bem tudo. Para isso, você tem que estar bem, tá? E tem que fazer as pessoas que estão ao teu lado bem também. Então, se tiver algum problema, vamos negar, não vamos ver, porque a gente tem que ficar forte, no outro dia tem que acordar de manhã e fazer isso, fazer aquilo, taranã. É uma sociedade onde o desempenho é o que tem vigorado como crença absoluta de que é isso que precisamos estar trabalhando e sempre prontos, sempre com uma otimização muito grande. E a doença enfraquece essa otimização, então vai contra o princípio do desempenho. Como consequência, falta a possibilidade de catarse da dor. A dor não é falada, ela é muda, ela é calada. Como que eu vou fazer uma catarse? Como que eu vou entender o que eu estou sofrendo, o que eu estou passando? Então, a vida que recusa toda dor é uma vida coisificada. Vamos virando coisas. Vamos nos retirando da condição própria do ser humano, que também são os afetos, os sentimentos, o sofrimento, tudo isso faz parte da condição humana. E nós estamos procurando ficar cada vez mais longe, esquecidos disso, anestesiados. Surge então, como diz Han, a algofobia. É muito interessante isso, porque estamos vendo muito algofobia, que é uma angústia generalizada frente à doença, frente à dor, diante da dor. Algofobia. Muito medo da doença, porque eu tenho que produzir, porque eu não estou preparado, né? Uma vez que eu evito, como que eu vou estar preparados, como que nós vamos estar preparados para momentos mais delicados, mais difíceis da nossa vida? Então ele coloca o termo algofobia. E uma outra crença dominante da nossa sociedade, que ele também faz referência, é o seja feliz. O seja feliz no sentido que isso é tudo que você tem que buscar, a tua felicidade. E a responsabilidade é sua, é muito pessoal. E o aspecto muito provocativo que ele nos leva a pensar e acordar é que toda questão da felicidade, do bem-estar, é responsabilidade sua. É como se nos afastasse do social. O social, o que nós estamos vivendo, as condições que nós temos para viver, não são responsáveis pela nossa felicidade. A responsabilidade é nossa. Então, se eu não encontro um trabalho digno, um trabalho bom, é porque você que é um fracasso, é você que não sabe lidar, que não sabe responder às necessidades. É seu fracasso, não é de uma sociedade que não está provendo as condições para isso. Uma pessoa que não encontra um parceiro
amoroso, afetivo, sexual, enfim, ou mesmo amizades, né, que estão sozinhas e reclamam por uma amizade, buscam por uma amizade. Não, isso daí sou eu que sou chata, eu que sou inconveniente, eu que não sei buscar por isso. Traz para o pessoal quando estamos vivendo uma sociedade extremamente fechada, onde não existe esse mecanismo, esses canais de encontros, de relacionamentos mais profundos. Tudo é paliativo, tudo tem que terminar logo. Então, estamos trazendo a responsabilidade, tudo, psicologizando tudo, sem olhar, né, para a socialização, para o que a sociedade, qual é a responsabilidade que essa sociedade tem sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões. E uma outra característica que também ele pontua é a questão da sobrevivência. Ele fala que a vida tem sido reduzida a um processo biológico, esvaziada de sentido. Hoje nós procuramos sobreviver e não mais viver bem. É a lei da sobrevivência. E nessa sobrevivência, o que é particularmente forte é o processo biológico. Processo biológico. Sem sentido. Eu preciso sobreviver. Então, nessa sobrevivência, nós vamos desenvolvendo todas essas dificuldades que foram pontuadas aqui de uma forma rápida. É mais para indicar uma leitura para quem tem interesse em conhecer um pouco mais profundamente e não nos deixar levar pelos paliativos que a vida tem nos permitido ou provocado em nossa vida. Para terminar, eu coloco um pensamento dele, que é o seguinte: o corpo ganha poder onde o espírito se retira. O espírito anda longe desse mundo, não é verdade? Será que nós temos uma boa conexão com as coisas do espírito? Para vocês pensarem.